Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida doutora Wanderly Marchiori. Ela que é fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental. Ela que trabalha com a energia da nutrição e da fitoterapia, conselheira também da Associação de Nutrição Esportiva. E hoje ela vai falar sobre nutrição no outono. Olha que super mega assunto importante, afinal entramos no outono, né? Aqui em São Paulo tá friozinho. Tá marcando 23 graus, mas tem aquele vento bem gelado, né? Mas daí tudo bem, estamos todos nas energias desse nosso novo ciclo. Família Pax, eu quero relembrar que esse final de semana nós teremos o Ano Novo Veda, que é a energia de um novo ciclo. Eu adoro o hinduísmo e nós precisamos estar antenados com tudo que acontece para que possamos celebrar. E hoje, o grande Deus que eu tenho aqui do meu lado, eu esqueci de mostrar lá na live, às 15 horas, mas esse é o ser que nós estamos hoje reverenciando, Hanuman, ele que abre os caminhos através da brincadeira, da energia da luz, trazendo milagre. Bênçãos para você, Wanderly, querida, tudo bom? Para nós, graças a Deus, tudo ótimo. Então tá bom. Tá quentinho aí? Porque aqui tá frio. Aqui tá um calor, mas tá um calor gozado, tá um calor abafado, assim, tipo pedindo chuva. Eu tô em Jura? Maceió, eu vim para um congresso, vim dar aula num congresso alagoano. E foi uma experiência maravilhosa, já dei minha aula e amanhã eu volto. Que Aí volto pro delícia, frio. né? Manda o calor pra cá, a gente troca. Eu te mando o friozinho, você manda um calor bom aí. Aqui é bom porque mesmo quando tá frio, tá quente, né? Né? Então Brasil, né? é Muito bom. Vamos lá, nutrição no outono. Vamos Eu falar aponto. sobre nutrição no outono. Acho que assim, primeiro, a gente ainda está nos primeiros dias de outono. E existe uma máxima que é a seguinte, deixa eu só me acertar aqui. Existe uma máxima que é a seguinte: nós precisamos fazer uma adaptação à nova temperatura e ao novo ciclo, né? Então, nós temos aí um período, esses primeiros períodos os primeiros dias de outono, eles são muito importantes para que a gente faça essa adaptação. Uhum. E aí, nada melhor do que usar alimentos e chás adaptógenos. Toda planta adaptógena é aquela que promove um equilíbrio quando surgem mudanças. Então, por exemplo, quando a gente está saindo do inverno para a primavera, usar abacaxi e melancia, que são frutas refrescantes, ajudam a gente a migrar do frio para uma situação mais fresca, né, internamente. E agora a gente tem que fazer o oposto. Agora nós temos que sair do calor e já migrar para esse tempo mais friozinho. Então, uma boa planta para este momento é canela. A canela é uma planta que ela tem um poder imenso de aumentar o calor interno, né? Tanto é que ela é reconhecida como uma planta sudorífica, ou seja, quando a gente está com gripe, resfriado, ela promove muito esse aumento de suor para que exista uma regulagem de temperatura corporal. Uhum. Então, a canela é um recurso muito bom como adaptógena. Eu estou falando um pouquinho diferente, porque hoje a minha língua está destruída. Eu quebrei um dente e ele raspou a lateral da língua inteira, tá doendo pra caramba. Sorry. Agora imagine eu dando aula, dando a palestra inteira e sentindo o dente rasgar a língua, né? Então, foi um desafio, mas vencido. Então, por isso que eu tô falando um pouquinho torto. Não tem problema. Aí, Mas voltando aqui para canela. Põe cravo, né? Que amortece a boca, se você tiver por aí. Vou ter que pedir. Eu vou ter que pedir. Eu já passei um creminho, mas não está sendo suficiente mesmo, porque está ferido. Mas já tá bom.
Aí voltando, a canela ela é um grande alimento para fazer essa transição. Assim como o gengibre. O gengibre é outra planta sensacional para esse fim. Por que, que o gengibre é sensacional? Porque naqueles dias em que a gente está alternando entre calor e frio, dá para a gente fazer uma mistura do gengibre com hortelã. E aí, quando a gente mistura o gengibre com hortelã, ele vai ter um fundo de adaptação de calor, mas ele vai ter o frescor do hortelã. E isso vai trazer para a gente um conforto ao longo desse dia e dessa temperatura. Né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. A gente tem que ficar. O objetivo desses adaptógenos é que a gente fique confortável com a nova temperatura. Tanto é que para aquelas pessoas, né? Porque tem algumas pessoas que elas têm os membros, né? As pontas do corpo muito geladas. Né? Então, são aquelas pessoas que estão sempre com os pés gelados, as mãos geladas, a ponta do nariz gelada. Existe uma doença para isso, mas as pessoas que não têm a patologia, mas têm essa característica, normalmente, neste período de transição, elas apresentam principalmente os pés muito gelados na hora de dormir. E aí, se a gente vai pensar, é o pé frio. É exatamente isso, Agenor. E nem tô falando de futebol, hein? Nem tô falando que é alguém pé frio lá assistindo meu jogo, né? Porque já tem além da máxima que se você quer que o jogo que o seu time ganhe o jogo, convida o Mick Jagger para ele ficar na torcida alheia, né? Porque ele é um super pé frio reconhecido. Mas, né, quando você tá ali com aquele pé gelado antes de dormir, fazer um chá de gengibre com canela, ele aquece. Tá. Ele aquece e aquece bem. Não é verdade, Lucas? Você tá rindo aí comigo porque você sabe que é verdade. Essa história do Mick Jagger. E então fazer o chá de canela com gengibre vai melhorar muito esse aquecimento, até porque melhora muito a circulação sanguínea. Essa situação de pontas frias, né, de mãos frias, de pés frios e a ponta do nariz frio, obviamente que é só quem tem um nariz assim como o meu, um nariz mais preeminente, maior mesmo, que isso acontece, é porque a circulação local ela é menor. E ela é menor exatamente porque tem uma questão aí de menor circulação para poupar energia para manter a temperatura do nosso corpo em homeostase, né? Manter entre 36 graus e meio. Então, nosso corpo tem mecanismos adequados para fazer isso. E aí, obviamente, a velocidade da circulação muda. E tá tudo bem, porque a gente fica bem. Só que é incômodo pra caramba, né? Você vai pra cama, você bota lá o seu cobertor, você bota a sua meia, você continua com os dedos dos pés gelados, você continua com os dedos das mãos geladas. Então, o chá de canela com gengibre, ou só canela ou só gengibre, já podem ajudar bastante. Aliás, a partir de agora, foi para o mercado, na sua lista de mercado tem que ter gengibre fresco sempre. Essa é uma planta que não pode faltar agora, tá? Ela não pode faltar agora porque ela é importantíssima, importantíssima para manter esse calor interno. Outra planta que a gente já falou e que ela é importantíssima neste momento e que deve estar na nossa casa sempre é o alho. Por que o alho agora? Porque o alho é bactericida, fungicida e antiviral. Neste momento de mudança de tempo, em que a gente fecha mais as janelas, que a gente está pegando transporte coletivo, as janelas dos ônibus fechadas, muito mais vírus, muito mais gripe, muito mais resfriado, o alho aumenta a atividade do sistema imunológico e com essa atividade aumentada do sistema imunológico, a gente fica muito mais protegido contra gripes e resfriados. Isso é certo. Só que é proteção, então a gente tem que começar antes
da gripe chegar, antes do resfriado chegar. Ah, Vanderlei, mas se eu já gripei, fazer o chá de alho funciona? Funciona, ele funciona também. Mas o melhor é a gente já prevenir. Claro. Aí o Agenor está perguntando: a cúrcuma também é boa? Para isso, não. Ela não ajuda no aquecimento, não. Ela é uma erva, ela é uma planta neutra. Ela tem aquele sabor terroso, mas ela é uma planta neutra. Ela não aumenta o calor interno, não. Agora, outra planta que aumenta o calor, mas que a gente tem que ter cuidado, é pimenta. A pimenta é uma planta que melhora mesmo o calor interno, mas ela é bastante irritativa. Ela é bastante irritativa e hoje as pessoas até ficam mais atentas à alergia à pimenta depois que aquela moça comeu pimenta e tá, infelizmente, ela está incapacitada de se movimentar até hoje, né? Mas o fato é que nós temos um percentual pequeno da população que reage com alergia à pimenta, mas o maior problema da pimenta, da piperina, de todos os compostos bioativos da pimenta, da capsiate, capsaicina, é que são irritativas da mucosa gastrointestinal. Então, os excessos, eles irritam muito a mucosa gastrointestinal. E nessa irritação, obviamente, a gente acaba se consumindo com frequência por uma predileção de sabor. Essa pimenta, a gente acaba provocando uma inflamação local, o que não é adequado. Pois é, com certeza. Muito bom, muito bom. E sopas, porque eu amo sopa, né? Eu já estou na sopa, já faz tempo, eu tomo sopa o ano inteiro, inclusive no Também, verão, né? eu também. As sopas são muito bem-vindas. As sopas são muito bem-vindas. E agora, para quem come carne, agora é a hora de fazer a sopa com músculo, né? Então, fazer a base da sopa com músculo, aquele colágeno que sai do músculo, ele é muito bem-vindo para a gente. Quando você compra o músculo, aquele branco que tem, né, a marmorização dele, nem sempre é gordura, então é um misto de gordura com colágeno. Deixa cozinhar bem e extrai esse suco da carne para a base da sua sopa, né? Então isso fortalece. É o famoso, e agora tem o famoso caldo de ossos, que é pegar realmente os ossos e ferver durante bom tempo para fazer o caldo de ossos, exatamente porque ele é rico em colágeno, entre outras coisas, né? A gente está ali com o tutano, está fervendo o tutano do osso, né? Então dá para fazer isso. Só que, né, já estão me falando assim, ó, sopa de cambuquira, O maravilhosa, que é o maravilhosa. cambuquira? O que é isso? Eu não sei. Ah, me ajuda aí, Flor do Sol, Ana Lu. Explica aí para mim. O que Vamos ver qual a explicação que eles vão me dar. que é cambuquira? Para mim, cambuquira é a flor da abobrinha. Agora vamos ver se é a Muito. mesma cambuquira que eles conhecem. Ah, italianada come muito cambuquira empanada. A gente adora a flor Flor a flor da. empanada? Ai, maravilhosa. Faz Eu tempo que eu não adoro. como, porque faz tempo que eu não acho. Mas. Ai, broto de abóbora. Broto de abóbora. É a flor ou broto de abóbora. Né? Da abobrinha da abóbora é a mesma coisa, ó. Broto da planta da abóbora. Tá. Eu acho delicioso. Imagina só a gente pegar um caldo de legumes, então fazer também um caldo com. Neste caldo agora tem que ter muito salsão. A gente tem que Salsão é colocar bom. muito salsão. A gente tem que colocar muito salsão, porque salsão é diurético. Salsão, ele melhora a circulação de membros inferiores, de tornozelo e de panturrilha, das pernas. Ele melhora muito. O salsão é rico em potássio. O potássio é um mineral super importante para controlar o sódio da nossa dieta. Então, ele controla a nossa
pressão arterial, né? Então, nós temos vários benefícios quando a gente consome salsão. Mas o salsão, ele tem um benefício muito importante que pouca gente conhece. Ele é rico numa substância chamada apigenina. A apigenina é um fitoquímico que está ali na composição do salsão. E essa apigenina, ela é sensacional. Ela é sensacional porque ela está envolvida na proteção do sistema nervoso. Então, todo o nosso sistema nervoso central, quando a gente consome alimentos ricos em apigenina, nós reduzimos a inflamação e a oxidação dos nossos neurônios e de todo o nosso sistema nervoso. Isso é super importante para a gente se manter sempre alerta, sempre com a cabeça boa, com o pensamento ágil, com os reflexos ágeis e de bom humor. Porque a apigenina, ela também modula um negócio que chama fator neurotrófico. E a sigla é BDNF. Quanto mais BDNF a gente tem liberado, muito mais feliz e alegre a gente é. Tá? Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, o tratamento de uma pessoa que está ali em estado de ansiedade ou tem a patologia mesmo de ansiedade e depressão, aumentar a liberação de BDNF é fundamental para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e também a recuperação da doença, né? E a apigenina é um fitoquímico que faz isso, assim como a curcumina da cúrcuma que o Agenor perguntou logo no início. Esses dois fitoquímicos, eles melhoram a função cerebral e a apigenina não faz só isso. Ela tem um papel super importante também, que ela vai lá na nossa parte genética, lá no nosso código genético, e lá ela melhora a liberação, a sensibilização de um par de genes que é responsável por formar mais células de músculo, mais fibras musculares. Então, ela protege o nosso cérebro e também aumenta a nossa massa muscular. É lógico que para isso eu tenho que comer bastante proteína, porque não adianta eu querer melhorar minha massa muscular se eu não comer um mínimo de proteína do dia, que ultimamente vem sendo o grande desafio da maioria das pessoas, né? Que eu falo que é o bater a proteína do dia, né? A gente tem que bater a proteína do dia. Hoje ainda não cheguei nem na metade da minha proteína do dia. Estou em hotel. Não, cheguei sim. Mentira, mentira. Cheguei sim porque eu comi ovo mexido no café da manhã. E o ovo estava bom, então me garantiu aí. Mas ontem que eu fiquei em trânsito, ontem choveu muito em São Paulo, né? O avião atrasou muito e acabei não almoçando. Então, meu cálculo de proteína ontem foi pro beleléu. Não bati essa proteína, não. Muito bom. Se eu estou fazendo minha estratégia para aumentar a massa muscular, eu tenho que garantir essa proteína. Mas a apigenina do salsão, ela está muito bem posicionada ali. E o salsão dentro deste caldo, ele é super importante pelo papel diurético também que ele apresenta, né? Porque no inverno, a tendência é a gente fazer menos xixi. Sim. O nosso corpo, primeiro que a gente não sua, né? A gente faz menos xixi, obviamente, o que acontece? Nós bebemos menos água. E aí, se eu aumento a saída de água, aí, obviamente, eu lembro, ou o meu corpo mesmo pede mais água a ser ingerida. Então, a gente precisa lembrar de beber líquidos, né? E líquidos, para mim, são chás e água ao longo do dia. Tá? Por isso que é legal deixar sempre um chazinho pronto. E o chá de casca de maçã, por exemplo, para esse período também é muito legal. Porque aí a gente faz um chá de casca de maçã, coloca uma rama de canela e deixa ele ali ao longo do dia. Ele é tão gostoso que muita gente acaba usando esse chá para ter o saborzinho doce e não comer mais doces ao longo do período. Que funciona, porque o sabor dele é doce, né? É verdade. Você
sabe que o Chico Xavier, nos últimos anos, ele só tomava esse chá de maçã com canela. Aqui em casa a gente sempre fez, na época das conferências de metafísica, para 3.000 pessoas e tal, sempre tinha o chá de maçã com canela, porque São Germain pedia, pela energia termogênica e pela prosperidade da maçã e pela energia de cura mesmo da maçã, que eu não sei bem o que é que ele se referia, mas a gente sempre teve isso no cardápio, assim, muito legal. A maçã ela é rica em boro. Boro é um mineral importante que a gente precisa de uma quantidade minúscula, mas são pouquíssimos alimentos que a gente consome que tem boro na sua composição, e a maçã tem. Ela também é riquíssima em quercetina e ela é muito rica em dois compostos que são o ácido málico e o ácido elágico. Apesar de ter esse nome de ácido, são dois polifenóis e os dois são muito, mas muito importantes para a saúde do fígado. Então, quando a gente consome maçã, a gente está consumindo um alimento que vai melhorar o funcionamento hepático. E isso, obviamente, é bom para qualquer tipo de patologia, porque o nosso fígado é nosso filtro. A gente já Claro. falou isso várias vezes, né? Eu estava lendo ontem que a beterraba também é bom para o fígado, é isso? É por causa da betaína. É por causa da betaína, ela também é um alimento super importante para fígado. Então, Nada comparado ao boldo, né? Porque o boldo e a carqueja para fígado continuam sendo os nossos melhores. mas é muito né? amargo. Tudo que é amargo é melhor para fígado. Mas ele é bem bacana mesmo. Nossa, eu quase não tomo chá de boldo, nem sei quando foi a última vez. Talvez 30 ou 40 anos atrás. Não dá, é muito, né? Enfim, mas vamos lá. Então, eu não uso Voltando mais chá de boldo, Carmen, porque eu uso um outro recurso. a... Eu tô tentando achar uma posição aqui. Achei agora. pronto. Eu uso o flaconete de boldo com alcachofra. Então eu já. Porque eu falo que o sofrimento é menor, sabe? Pois Eu é. abro o flaconete ali de figatil, mando para baixo, melhora a minha digestão em menos de Legal. meia hora, né? E é super seguro, ou seja, e lembrando que cada vez que a gente mexe com o fígado, antes de dormir, nós melhoramos o funcionamento dele para o dia seguinte, e isso é super importante porque nós ficamos com muito mais energia. Então é Sim. legal fazer um chá que seja hepatoprotetor antes de dormir. Tá. Muito legal. O cachorro é ótimo, eu adoro. Muito bom. Gostei da história do flaconete, vou procurar. A melhor coisa em qualquer farmácia você acha Ó, o heparema, mas o heparema ele tem uma planta que mexe um pouquinho com o intestino, né? Porque ele é boldo, cáscara sagrada e ruibarbo. O ruibarbo e a cáscara sagrada eles são laxantes, né? A cáscara sagrada bem mais do que o ruibarbo, mas também é laxante. E o figatil, que também é super fácil de achar. O figatil é só o cachofra e boldo. Excelente produto. tá. Estou aqui anotando. Melhor do que só o boldo, porque só o boldo eu lhe falo, eu não consigo. Eu costumo, assim, Não, é para sortes, né? muitas coisas na vida tem que fazer o que tem que fazer, certo? Mas aquilo que eu posso evitar, eu tento o meu melhor, né? Tem que tomar o flaconete todo dia? A Alicinete está perguntando. Alicinete, eu vou te devolver a pergunta. Você exagera na sua alimentação todo dia? Né? Porque se você exagera, enquanto você não aprender a não exagerar, ele vai te ajudar. Se você tem algum problema no fígado, se você já tem uma digestão e uma liberação inadequada de enzimas digestivas, ele também vai te ajudar, mas aí você precisa da avaliação de um profissional para isso. Claro. Agora, se você está de boa na lagoa, come bonitinho, exercita, dorme bem, não tem por que usar todos os dias, não. Mas se for estressada, sempre vai fazer diferença. Com certeza. Esse chá afeta a queimação do estômago, a imagem.
Ele trata, normalmente ele trata, mas nada melhor para tratar essa queimação do estômago do que espinheira santa. A espinheira santa ela é uma planta anti-inflamatória, igual a satonga também. A guaçatonga ela é sensacional para tratar qualquer sintoma digestivo que envolva estômago. Então, espinheira santa, camomila e guaçatonga são as três plantas de estômago. Tá. Aí vai parar essa queimação aí. Alecrim também é bom. Alecrim também é bem legal. É. Então, Alicinete, se você tem intestino mais para preso, talvez seja também falta de sais biliares que são produzidos e liberados pela vesícula. Então, se você não tem vesícula, não tem mais essa produção. Aí é importante cuidar mais da sua alimentação e evitar a gordura, porque senão você vai ter problemas reais com isso. Só que uma coisa é fato, né? Eu já ia entrar para falar isso e ela me deu o gancho perfeito. A gente come muito pouca fibra. E a hora que a gente coloca sopas e purês, né? Que parece que a hora que entra o outono, as pessoas se jogam em purê. Até porque é gostoso mesmo, né? Purezinho de batata, ele é aquele alimento de conforto, né? O comfort food, aquela coisa de... É gostoso, né? Um franguinho, uma polenta, que também... A polenta é um alimento mais de frio. Tô pensando na polenta cremosa, né? Aquela que a italianada também faz, que eu poderia comer todos os dias. Eu amo polenta. E o que acontece? São dois grupos, né? São dois tipos de preparação, dois alimentos, que eles não têm fibra, né? Eles não têm fibra. O purê é ali a batata ou a cenoura, né? Ou a mandioquinha ali cozida que você amassa e coloca um pouco de leite ou não, né? Mas coloca pelo menos manteiga ou óleo. Eu costumo colocar uma gema de ovo, né? Porque eu acho que não só ele fica mais bonitinho, como ele fica mais elástico. E algumas pessoas agora colocam bastante queijo, mas não tem fibra. E aí falar para essas pessoas, né, para todo mundo que agora no outono você precisa comer um pratão de salada de noite, nem sempre é o mais adequado. Porque neste momento o vegetal cozido ou vegetal só assim abafado, né? Ele é mais adequado do que o cru. No vapor. No vapor. E aí o que é legal? Vai fazer purê, vai fazer polenta, coloca fibra. Adiciona fibra no momento que você está cozinhando. Existem mix de fibras que são pós invisíveis que você coloca. Você pode colocar farelo de aveia, vai ajudar a engrossar e ele vai aumentar muito a quantidade de fibra daquela preparação. E isso é bastante importante. Por quê? Porque se a gente fizer só sopinha sem fibra, só creme, só purê, né, e proteína, a gente vai ficar com uma deficiência muito alta dessas fibras e com isso nós vamos deixar o nosso intestino muito mais preguiçoso. E não só isso, quando a gente reduz fibra, nós aumentamos o risco de aumentar colesterol e aumentar a glicose no nosso corpo. Então não é adequado, não. Tá certo, muito bom, muito bom. Qual é o alimento que não pode faltar no outono? Ou não tem isso? Depende do tipo do corpo de cada um. Acho que o alimento que não pode faltar no outono é o gengibre, sim. O gengibre. Né? O gengibre. E sempre um chá quente. A gente já deveria começar o dia, se você não fizer o chá para iniciar o seu dia, comece com um copo de água morna. Sim. A hora que você bebe essa água morna em jejum, você está melhorando o funcionamento intestinal e você está equilibrando a temperatura interna com muito mais facilidade. É importante. Verdade. Bom, a Ayurveda ensina a espremer limão na água morna em jejum, todo dia. Eu faço isso há muitos anos. É muito bom mesmo.
É o equilíbrio ácido básico da Ayurveda, né? É, Que é bastante interessante dentro do processo. é. Para quem não faz, não pratica Ayurveda, nós devemos entender que nós temos um mecanismo interno de equilíbrio ácido básico, então, a hora que qualquer bebida ou alimento chega no nosso estômago, ele se depara com um pH de 2 ou 3, que é extremamente ácido. E aí a gente já tem ativação de sistema tampão para o equilíbrio do pH interno, tá? Essa é uma explicação fisiológica que não confronta em nada do Ayurveda, porque são dois papéis complementares. Claro, sem dúvida nenhuma. Tudo que ajuda é ótimo. Depois cada um tem um universo, cada um é um universo diferente, né? Cada corpo reage diferente aos mesmos alimentos, aos pensamentos, ao local geográfico, à existência, enfim. Acho que cada um tem que achar o seu caminho. E eu fico muito feliz que você aceitou e tem participado com a gente já há tantos anos, desde o começo da pandemia, nos ensinando e compartilhando todo o seu expertise na área da nutrição, né, Wanderley? Gratidão. Porque muita gente não quer melhorar, mas não sabe por onde. Então é importante ouvir um profissional. Porque essa história de internet, você digita qualquer assunto, você tem um monte de coisa. Mas isso não quer dizer que aquilo é para você, né? Tem que contratar Então, e ouvir um profissional. eu vou contar um fato que eu até contei ontem, numa conversa com dois amigos que estão aqui, para falar no mesmo congresso. Eu contei esse caso para eles, porque a gente estava falando de comer compulsivo. São dois profissionais que trabalham. O doutorado do Roberto, o pós-doc do Roberto Costa foi com avaliação física de pessoas que têm um comer compulsivo. E eu estava contando para eles uma coisa que eu vou contar para vocês exatamente para ver como pode ser muito simples o processo de reeducação alimentar. Eu atendi durante um bom tempo um amigo, que a gente é amigo de infância, e ele, a hora que ele chegou para mim, ele estava com mais de 130 quilos e querendo preparar para a cirurgia, né? Querendo preparar para a bariátrica. E muito jovem, ele é bem mais jovem do que eu, muito jovem. Falei, tá bom, vamos lá, vamos preparar. Falei, vamos ver como é que vai ser esse processo, né? Falei, prefiro eu preparar ele para bariátrica do que pedir para qualquer pessoa fazer e a pessoa fazer ainda alguma coisa errada pela saúde dele. Primeira conversa que a gente teve, eu falei assim, qual é a sua primeira refeição do dia? Ele falou, 4:30 da tarde. Eu falei, 4:30 da tarde? Ele falou, eu saio, ele é médico, né? Ele falou assim, eu saio para o hospital super cedo e às 4 horas que eu saio do hospital, eu ligo para 3 restaurantes diferentes. Então eu ligo para o restaurante A e digo assim, quanto tempo vocês estão para entregar comida para mim? Ligo no restaurante B, quanto tempo para mandar alguma coisa para eu comer? E no restaurante C a mesma pergunta. O que apresentava o menor tempo de entrega, ele ligava novamente e ele dizia assim, manda um bife à parmegiana lá para minha casa. E aí, que era o mais frequente, porque era um lugar mais próximo, inclusive, da casa dele, então acabava tendo uma facilidade para isso. Aí o que acontecia? Aquele bife à parmegiana, que a porção é para 4 pessoas, ele comia sozinho. Ele Não, tinha passado o dia inteirinho sem comer. E aí ele dizia assim para mim, nesse horário eu tô morrendo de fome, né? E aí o que tiver eu devoro. Falei, então vamos fazer não sei o que. Eu falei assim, vamos fazer não sei o que era uma coisa super simples, né? Num fogão. Ele fez assim, aí ele bateu no peito, ele falou, você nem sabe. Tem 2 anos que eu mudei para apartamento novo, eu nunca tirei o durex da tampa do fogão. E ele falou com aquele brilho no olhar, sabe? Ele falou, só comprei o fogão porque a arquiteta me obrigou, né? Porque eu não queria comprar. Eu não vou cozinhar nunca. Não adianta pegar um cara desse e falar, olha, você vai fazer ovo cozido, porque ele não vai fazer. Simples assim, não vai fazer. Aí o que eu fiz? Falei, antes de você ir pro trabalho de manhã, você só vai
beber meio copo de suco de uva. Nesse suco de uva você vai colocar semente de chia para ter um aporte de fibra. Então você vai tomar o suco de uva com chia e vai comer uma banana. Pode comer ele pelo caminho, mas você vai fazer essas duas coisas. Com isso, ele já percebeu que ele chegava às 4h30 da tarde, isso ele fazia às 7 horas da manhã. Às 4h30 da tarde ele já tinha menos ânsia de comer, menos. E aí o que eu fiz? Eu liguei para os 3 restaurantes mais frequentes e discuti cardápio com eles. Então, Legal. quando o doutor fulano ligar, vamos fazer o seguinte, ele vai te pedir o bife à parmegiana. Se ele te pedir o bife à parmegiana, não tem problema nenhum. Você põe menos molho, põe muito menos queijo e tá tudo bem. E reduz a porção de arroz que você manda para ele. E reduz a batata frita. Então, como ele gosta de batata frita, nesse momento vamos deixar a batata e reduza bem a porção de arroz, porque ele vai comer tudo. É. Carmen, a cada mês ele emagrecia em média de 6 a 7 quilos. Olha que ótimo. E assim foram muitos meses. Até ele decidir, né, até ele se conscientizar e decidir que ele não precisava da cirurgia bariátrica, porque ele poderia fazer mudanças. Que legal, isso é maravilhoso. E assim, o que eu fiz? Ele parou de comprar comida pronta lá? Não. Depois de um tempo, eu falei, vamos combinar que a gente pode comprar comida congelada e você testar a comida congelada, porque aí a porção vai ser adequada. Falei, então vamos começar pela comida congelada? A gente começou com comida congelada, foi dando super certo. E aí ele foi se adaptando e foi emagrecendo. Mas Que ótimo, não? Lucas, é um processo, mas assim, a gente tem que saber facilitar. Claro. Se naquele momento eu entregasse para ele um cardápio organizadíssimo, lindíssimo, com caloria calculada item a item, ele não ia fazer. Não ia resolver. Mas você E vê assim, a importância, né, de conversar e contratar com um profissional, porque o profissional lê qual é a necessidade do paciente e se adequa de acordo com a realidade daquilo que está acontecendo naquele momento. Que bom que não precisou da cirurgia. E ele mesmo se conscientizou que o corpo dele mudou, né? E a vontade de comer, etc. e tal, foi diminuindo. Isso é ótimo. E ele recuperou uma coisa que ele não tinha, que era confiança Legal. em mudar. E a autoestima, obviamente, porque ele já sempre foi um menino muito lindo. E aí ele foi se reconhecendo na beleza dele, né? E na beleza de dizer eu posso, eu consigo, eu dou conta, né? E muitas vezes eu dizia assim, não, né? Quando ele vinha para mim, ele dizia, isso aqui não vai dar certo. Cara, se você trabalha com o que você trabalha e faz dar certo, o que eu tô te pedindo é tão pequeno, mas existia todo um entorno ali emocional que o impedia. E foi lindo de ver o processo florescer. Que legal, maravilha. Eu Até acho me que arrepia. Adorei. E um monte de gente gostou aí, escreveu lindo, maravilhoso e tal. Mas é isso mesmo, a gente... e nós vibramos, né, quando cada um vence a sua batalha interna. Porque o mundo está, assim, diferente, em desarmonia, porque muitas pessoas têm receio de olhar para dentro e ver no que precisam melhorar. E não contratam os profissionais adequados para cada área, porque todo mundo estudou uma área para poder servir uns aos outros. E não adianta ficar só na história de pesquisa, faz porque o outro falou e o outro não sei o quê. Cada um é um universo, ainda mais nutrição, pensamento, o corpo mental. Eu achei bárbaro você ter fundado a Associação Brasileira de Saúde Mental, principalmente agora depois da pandemia. Várias empresas e todos os países estão realmente cuidando mais da energia, de como as pessoas percebem a vida e como isso afetou o mental, o emocional, o físico e a própria realidade, né? É verdade. E tem um outro ponto, quando a gente fala, por exemplo, desse viés de saúde mental, tem um nutriente que ninguém atinge o consumo, né, que é o ômega 3. Eu vou até fazer 2 lives agora, uma na semana que vem,
sobre ômega 3. Essa da semana que vem vai ser sobre ômega 3 e saúde mental. E depois a gente vai fazer uma de saúde da mulher com ômega 3, porque ele é extremamente importante. Se eu decidir que eu vou comer até conseguir atingir ômega 3, eu tenho que comer 380 gramas de sardinha 4 vezes por semana, mais 40 gramas de semente de linhaça todos os dias. Não dá, primeiro por sabor, segundo por custo, terceiro porque aí eu extrapolo sódio, eu extrapolo proteína. Então, assim, via alimentar, eu não consigo chegar num grama, 1,5 grama de ômega. Eu preciso suplementar. Sim, Que eu preciso suplementar porque o ômega 3 é um nutriente anti-inflamatório, ele é um alimento, ele é um nutriente antioxidante e ele é um nutriente extremamente importante para garantir a transmissão do impulso nervoso entre os neurônios, para cobrir o que a gente chama de fenda sináptica, o buraco que fica entre um neurônio e outro. Quando você faz uso do ômega, ele reduz esse buraco, né, que fica, ele melhora a transmissão do impulso nervoso. Então, é extremamente importante. É por isso sim. que a gente Pois é. tem que observar muito, né? É, claro. Não, e é fascinante como, graças a Deus, como toda a parte médica e toda a parte de saúde e todos os aspectos da nossa sociedade hoje, tudo evoluiu, né, Wanderley? E com pesquisa, com determinação, com profissionais competentes como você, a gente tem condição de ter a informação correta para utilizar no momento certo de cada um, porque cada um está passando os seus perrengues, os seus desafios e as suas formas também de estarem aí criando uma nova perspectiva. Todo mundo quer viver bem, né? Todo mundo quer ter saúde física, mental, emocional e ter uma vida boa. Então, mas a base é a saúde. E se a gente não cuidar da saúde das nossas células, ninguém consegue cuidar, Pois é. E né? o tema hoje é super apropriado porque cada estação do ano deve ter os ingredientes aí, os nutrientes que são mais essenciais, né? Que é para poder dar aquele gás a mais para a gente ter pique para fazer tudo o que faz. Por exemplo, eu sou movida a sol. Essa época não tem. E faz tempo que eu nem fico no sol, porque não tem tido aquele sol que eu gosto, que é saudável, né? E, enfim, mas eu vou na fruta, eu vou na sopa, que eu adoro, sopa de abóbora, eu como quase todo dia, adoro o ano inteiro. Mas, e o chocolate, né? Porque, vamos lá, é cacau, é vegetal. Tem que aproveitar enquanto não acaba. Cada vez mais eu leio lá que o cacau está acabando no mundo. Porque o preço foi para casa do desespero, né? Porque as coisas realmente estão tudo mudadas. Eu vou te mandar um chocolate, Carmen, que chama Tree to Bar, né? Ou Bean to Bar. Ele Ah, chama Baiani. tipo, Ele chama Baiani. É baiana. de uma mulher arretada, a Juliana Aquino. Eu fui lá, assim, caí lá na Baiani para fazer uma degustação. E ela toma conta desde o plantio do cacau Que legal. até a barra do cacau pronta. Olha, Pronto. que legal. Ela tem e é um grupo, né? Existe um grupo, uma associação que é do chocolate Bean to Bar, né? Que são esses chocolates Sim, mais ricos de cacau, que são é, chocolates premium. Obviamente, eles não vão ter o preço de um chocolate comum, porque sim. né, é um produto realmente diferenciado. É. A sacada é que a gente come menos porque ele dá muito mais prazer. É muito mais forte, né? Inclusive, o gosto, né? O sabor é mais É intenso. muito mais intenso. Até o É. quadradinho dele, né? Eu que adoro um chocolate também, falei, nossa, vou devorar essa barra. Não Não, eu consegue. peguei um quadradinho, foi demais. Peguei meio quadradinho, falei, agora cheguei na minha porção de meio quadradinho. Mas Que ela tem legal. um trabalho muito consistente e ela faz um trabalho de sustentabilidade local e de desenvolvimento dos produtores pequenos. Isso Ela faz um trabalho lindo, ela faz um trabalho lindo lá. é Então, legal. ela pega todos os produtores pequenos do entorno e ela capacita, ela vai atrás de escola para filho, ela realmente ela tem o dom de melhorar a comunidade na qual ela está inserida. E aí eu virei fã do chocolate
e também do trabalho da Juliana e do Tuta, que são os maestros ali. Mas sim, chocolate também, né? O cacau também é um alimento que agora ele entra em protagonismo e não é pela Páscoa, é exatamente para dar essa energia ao mesmo tempo a densidade nutricional. E dependendo do chocolate, a calórica também, para grandes períodos de frio. É verdade. É isso mesmo. Pois é, e hoje em dia o chocolate, o cacau tá na moda, né? Que rejuvenesce, tem os flavonoides, tem um monte de coisa, não sei o quê, nananã. Enfim. Mas cada um sabe de si e a gente tem que ir de acordo, né? Mas é importante que as pessoas todas, né, 8 bilhões de pessoas, questionem o alimento e comecem a ver como é que o corpo reage ao alimento. Porque não adianta, tem gente que come X e é maravilhoso, e tem gente que come o mesmo X e não dá certo. E não tem, assim, eu sou um desafio para minha médica, né? Agora, coitada, ela vai me ver de novo, eu já marco, e eu já fico pensando que a hora que ela pega a agenda da semana e vê que eu tô marcada, ela já fica meio nervosa, né? Porque, eu amo, a gente é amiga, mas assim, ela fala para mim, da última vez ela falou assim, Van, eu não sei mais o que fazer com você, né? Porque se eu faço cálculo calórico do que eu como, não chega nem perto de sustentar o peso que eu tenho. E ela ainda não conseguiu, como nenhum outro médico, conseguiu descobrir qual é o pulo do gato para mim. Porque eu como muito menos do que do que eu deveria ter de peso, né? Então eu acho que assim. Ah, e o que acontece? Agora eu aumentei a atividade física, tô eu e o Robertão lá fazendo 5 vezes por semana, em média, Que fazendo legal. bastante atividade física. E já era para eu ter emagrecido muito. Nada ainda, por enquanto. Mas tudo bem. Ó, a Nathalie tá amando, né? A Nathalie agora, ela torce. Ela e a Tati Dallagnol, elas torcem. Torcem. E eu agora descobri que eu sou rata de academia. Velha rata de academia. Olha que Coisa que ótimo. eu nunca suportei na vida. Agora eu tô gostando de ir lá fazer. Mas é porque tá te fazendo bem, você tá brilhando, você tá diferente. A gente vê Sim. que tem um lance em você que mudou internamente. E isso é ótimo, né? E exercício é muito bom, porque mexe com todo o organismo internamente. E o que sustenta o corpo é de dentro para fora, né? Sim, sim. E Não se eu adianta? quero ter mobilidade, né? É o que eu falo para todo mundo. Se você quer ter Sim, mobilidade, você vai ter que fazer exercício físico. sim, Antes tarde do que mais tarde ainda claro, começar, né? A gente tem que começar em algum momento. sem Porque é dúvida. extremamente importante que a gente comece. É. Ó, Nathalie, vamos malhar junto. É só você vir lá malhar comigo. Eu sou uma piada. Eu sou uma piada malhando, mas adoro, tô adorando. Isso também faz parte de cuidado com o corpo no outono. Sim, A movimentação é extremamente importante. Extremamente importante. E existe uma regra, que não é regra, né? Que as pessoas acham que tem que tomar pré-treino antes de ir para academia. Depende muito do quanto você vai se exercitar. Agora, o fato é que um bom chá de canela é um excelente pré-treino para todo mundo. E você vai, se você quer ir lá queimar mais calorias, se você quer ir lá definir mais a sua musculatura e baixar a sua glicose e seu peso, o chá de canela ele vai ser fundamental, principalmente se você beber antes de treinar. isso é bom. Estou aqui anotando. Tem os pré-treinos sem cafeína, né? Que são pré-treinos com polifenóis e com pimenta também. Uhum, Mas se você treina até 40 minutos, 50 minutos, não tem por que usar um pré-treino. Faça uma refeição leve antes, coma um pão com mel ou geleia antes de ir, ou uma banana com mel, e depois faça uma refeição que está tudo bem. Você não precisa usar suplementos se você se alimenta adequadamente. Mas certamente você precisa saber o quanto você precisa de cada
macro e micronutriente para ter um desenvolvimento bom ali na sua atividade física e no seu objetivo final. Muito bom, muito bom. E aquele famoso chá da tarde, eu adoro chá da tarde, né? Assim, você acha que ainda vale para outubro, outono, inverno, essa época que a gente está? Chá, café, chocolate quente, com bolinho, fritura, aquelas coisas todas. Eu não como fritura há muitos anos, mas aqui em casa, quando eu faço muito chá, assim, para gente, para família. E minhas irmãs geralmente reclamam, né? Mas não tenho a coisinha lá? Não tenho? Não, não tem. E aí? Você está ofertando saúde para elas e elas estão reclamando, mas faz parte. Eu sei bem o que é, sei bem o que é. Vale sim. Eu apostaria no chá da tarde, eu apostaria no chá de camomila. Camomila, Eu faria um chá de camomila, legal. porque camomila cai muito bem para fim de tarde. Ou erva doce, que também cai muito bem para fim de tarde. E eu acho que são duas plantas que são muito importantes até no gerenciamento aí da nossa digestão da noite. E dá para fazer um bolo bacana para esse fim de tarde. Né? Dá para fazer um bolo com aveia, usar aveia ao invés de trigo, usar a base de aveia, aveia, iogurte com ovos e banana. Uhum. E aí bota bastante canela ali nessa banana que ela vai ficar bem gostosa. Ou um bolo de maçã, que eu achei a coisa mais simples do mundo, que é você picar grosseiramente a maçã. Então eu faria com casca, a pessoa que me ofertou fez sem casca, mas pica grosseiramente, coloca num refratário, né, num de vidro, untado, põe ali 2 maçãs, cobre essas 2 maçãs com uma farofa feita de um pouquinho de farinha de trigo, manteiga e ovo. Né? Então, assim, o suficiente para ficar uma massinha que você esfarela em cima dessa maçã. Coloca bastante ou pouco, depende do quanto você gosta, né? De uva passa e leva para o forno. Ou leva para micro-ondas ou para air fryer. E aí o que vai acontecer? Vai ficar um crumble de maçã. Vai ficar aquela coisa de uma maçã com um crocante, com meio camadinha de bolo. Ele fica muito agradável, fica bem gostoso. Maçã, tudo de bom, né? Muito bom, querida. Ó, 4 minutos. Você veja como você quer aí compartilhar os seus minutinhos. Aí, diretamente de Maceió, no calor. Fale um big oi para o sol, por favor. Vou falar, Aproveite. amanhã cedo eu vou andar na orla da praia, que amanhã eu não dou aula cedo. Então você fale um big oi para Iemanjá, por favor, que eu sou Com filha de Iemanjá. certeza. Já vou chegar lá, já vou cantar um ponto em homenagem a ela, já vou saudar nossa. Boa. Se bem que eu sou filha de Oiá, né? Como diz Roberto, ele fala assim, Oiá inteira é você, né? A destemida, a louca. Não, mas é bom, é desbravadora, é diferente. Abre caminhos, é bom. Abre caminho, é verdade. Mas eu faço isso sim. Pode ficar tranquila que eu faço isso por nós. Ótimo. Eu quero usar os meus 3 últimos minutos, que agora são só 3, para lembrar todo mundo que cada dia mais a gente tem mais gente em insegurança nutricional, né? Sim. Então, aqui eu estou num congresso alagoano e está tendo palestra sobre alimentação de quilombolas. E a dificuldade dos quilombolas, a dificuldade dos povos indígenas, a dificuldade dos nossos irmãos em minorias que têm real menor acesso ao alimento. Sim. Né? Então, não desperdice alimento. Meu primeiro pedido para cada um de vocês é não desperdice o alimento. Né? Reutilize sobras. Não deixe, não jogue fora sobras. Reutilize as sobras.
O arroz pode virar bolinho de arroz. Sim. O feijão pode virar um tutu de feijão. Uma carne já pronta pode virar uma farofa. Então, tudo pode ser reutilizado, desde que você mantenha a higiene, né? Isso aí já é base, né? Não tem nem que entrar nisso. Mas lembre-se também de compartilhar com os irmãos menos favorecidos. Tá? Isso é super importante. É óbvio que a gente tem que cobrar do poder público algumas coisas, mas enquanto o poder público não age, somos nós, como sociedade civil, que temos que ajudar os nossos irmãos. E cada vez que você ajudar, pense uma coisa que é fato. Que bênção que é eu estar ajudando, ao invés de estar na posição de necessidade de ser ajudada. Que bom que eu estou na posição de estar ajudando, porque certamente isso vai fazer a diferença para você e para quem está recebendo. E é isso. Obrigada, querida. Deus abençoe. Ótimo retorno para São Paulo. Gratidão por tudo. Até o nosso próximo encontro aqui, tá bom? Bom Até. congresso. Muitos contatos maravilhosos aí para a sua nova fase na tua vida. Gratidão. Muito obrigada. Beijo, querida. Gratidão, namastê, família Pax. Feliz ano novo, Veda, hein? É domingo. É ano novo do hinduísmo. Então, muitas coisas maravilhosas para todos nós.